número 22 ao verso de número 29. Mateus 14, versículo 22 ao 29. Sem perder tempo. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Versículo 29. Vendo Pedro descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Eu quero ministrar nessa manhã acerca de um tema: propósitos dentro do barco. O evangelista Mateus, por sua vez, dentro de um dos evangelhos sinóticos, Mateus, ele vai apresentar a Jesus como rei para os judeus. E Mateus, acerca de Cristo, ele começa a revelar no capítulo 1 acerca da sua genealogia. Mateus, quando vem apresentando a pessoa bendita de Cristo, Mateus, não só ele, mas também Marcos, como também o doutor Lucas e também João, no decorrer da história, no decorrer de tudo que se passa, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão apresentar a Jesus e acerca da sua trajetória na terra, passando por aldeias, curando enfermos, tratando, fazendo vida ser mudada, transformada, lapidada. E acerca de como Jesus e a sua fama vinha crescendo no meio da humanidade. Pois todo lugar que Jesus passou, alguma coisa acontecia. Todo lugar que ele pisava o pé, todo lugar que ele entrava, alguma coisa teria que ser mudada. A fama de Cristo começa a crescer de uma forma tão tamanha, tão espantosa, pois aonde ele passou, o cego voltava a enxergar, os surdos voltaram a ouvir. O impacto dos milagres trouxe fama para Jesus. Não só trouxe fama, como também trouxe inimigos que desde o seu nascimento já vinham percorrendo a história. Mas ao decorrer da caminhada, ao passar dos anos, ao passar o desenvolvimento do seu ministério terreno, fariseus e saduceus, que são justamente um grupo religioso que atuava antes de Jesus nascer, antes de Jesus aparecer, em Mateus capítulo 3, verso 1, quando o precursor de Jesus, quando aquele que nasceu no ventre da impossibilidade de Isabel, João Batista, quando vinha pregando acerca de alguém mais poderoso do que ele não era digno nem de se ajoelhar e desatar as correias das suas oparcas, e que viria alguém mais poderoso, com mais audácia, com mais habilidade, com mais ousadia, a cúpula ou a nata religiosa começa a ser devorada pelas palavras de João. E para piorar a situação, João disse em João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João vai mexendo com o sistema, e a notícia vai soar nos ouvidos de Herodes, que Jesus estava vindo aí, um moço, carpinteiro, filho do carpinteiro de Nazaré, aquele que não era populosamente conhecido, mas a fama, os milagres de Jesus fez com que os ouvidos de Herodes fossem impactados pela notícia que ele estava trazendo: esperança, paz, alegria e de um novo céu e uma nova terra. Então Herodes agora, ao ouvir falar acerca de Cristo, de Jesus, e João já vinha confrontando Herodes com a sua escolha em estar junto com aquilo que ele não poderia. Herodes então, ao chegar o seu aniversário, ele pega João, prende a João, corta a sua cabeça. João agora está morto, porque foi preso, amarrado, mas a meia parte da história vai dizer que João agora é morto e colocado a sua cabeça em uma bandeja. A notícia soa, porque alguns discípulos de Cristo sepultam o corpo de João Batista.
João Batista era tão amado por Jesus, que o primeiro contato foi no ventre, quando Maria saúda Isabel, os dois é cheios do Espírito Santo. Logo depois João pregava no deserto, acerca do seu primo Jesus. Mas João morre, e a notícia chega. O coração de Jesus começa agora a ser impactado pela dor de perca, pela dor de perder alguém importante. E Jesus, enquanto está aqui na terra, como homem, ele sofreu dores que nós sofrimos também. Como homem, Jesus também passou por noites aflitas. Como homem, também ele teve sede, também ele teve fome. Em Mateus capítulo 26, versículo 38, Jesus sentiu-se tristeza da morte. Em Mateus capítulo 11, versículo 35, a Bíblia vai dizer que Jesus chorou. Em João capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz que Jesus sentiu-se cansado. Em João 7, 3 e 5, a Bíblia diz que Jesus teve dificuldades familiares, pois enquanto ele estava aqui, ele passaria por tudo que nós seres humanos passou também. Mas logo após o período em que Jesus ouve aquela notícia que seu primo João foi morto, Jesus vai para o deserto. Jesus parte para o deserto no meio daquele sofrimento, para se isolar, para chorar, para orar. Ele vê depois do deserto uma grande multidão, e esta grande multidão está cheia de enfermos, está cheio de doentes. Mas Jesus, após passar o período de estar na intimidade com o Pai, ele sente compaixão da humanidade, e o texto diz que ele cura todos aqueles que vinham ter com ele. Jesus cura a todos. Então agora Jesus, a acabar de sair do deserto, movido, impelido pelo Espírito Santo, Jesus pega na mão dos discípulos e leva os discípulos para entrar dentro do barco. Jesus tem uma ideia com os discípulos agora, pois a multidão que vinha percorrendo 8 quilômetros aproximadamente para se encontrar com Jesus, recebe a cura de Jesus. Jesus cura tanto cego como coxo, paralítico, ele cura todos. A Bíblia vai dizer que ele não fez distinção, acepção de ninguém. Ele cura tanto depressivo como também o aleijado, ele cura tanto cego como o surdo, ele cura. Só que Jesus entende, inspirado e iluminado pelo Espírito Santo, que eles não queriam apenas a cura, que eles não queriam até apenas estar com Jesus, eles queriam fazer Jesus rei naquele momento. Mas Jesus, entendendo que os discípulos não tinham estrutura de ouvir, pois ele sabia que se os discípulos toda vez olhavam para Jesus e diziam: Senhor, quem é o maior entre nós? Quem é o mais poderoso entre nós? É João? É Pedro? É Tiago? É André? É Bartolomeu? Quem é o maior? Se Jesus já via a meninice dos discípulos ao tentar saber ou descobrir quem era o maior no reino, e Jesus toda vez dava uma lição nos discípulos, Jesus pega uma criança e diz: quem não for semelhante a uma criança, também não será grande no meu reino. Jesus olha para os discípulos em Marcos 10, salvo engano, e ele diz: quem quiser se tornar ser grande, sejam primeiro servos, sejam primeiro pequeno, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Jesus ouve. Então Jesus pega os discípulos, sabendo que não teriam estruturas e que estariam em acordo com a multidão, em fazê-lo rei no meio deles, e mesmo sem eles entender, eles vão para dentro do barco, pois ele sabe a hora certa, o momento certo de nos tirar do meio e do momento da exaltação e do momento da popularidade. Pois quem não tem equilíbrio de ouvir certas coisas,
vai ter que entrar dentro do barco. Pois quem não tem entendimento de saber equilibrar a popularidade, a exaltação no meio da multidão, também não pode estar no meio do povo. Pois o aplauso e a exaltação não é a multidão quem apenas dá, mas a estrutura e equilíbrio quem vai dar é o vento e o barco. Pois exaltação e aplauso os homens podem até nos dar, mas equilíbrio e fortalecimento é barco e vento quem nos dá. Pois só tem autoridade de estar de pé diante da multidão quem prioriza a intimidade com Jesus dentro do barco. Eu vou dizer pela segunda vez: só tem autoridade de estar de pé diante da multidão só apenas quem prioriza intimidade com Jesus dentro do barco. Pois antes de cantar, de pregar para a multidão, priorize a intimidade com Jesus dentro do barco. Jesus sabia que os discípulos não tinham estrutura, equilíbrio, fortalecimento de ouvir certas coisas que a multidão falava. Pois diante de todo momento que Jesus olha para a multidão, e João, Pedro, Tiago e os discípulos estão junto deles, os discípulos com certeza tinham que ter um momento de intimidade com Jesus. Você lembra quando Jesus pega os discípulos e, despedindo a multidão depois de pregar o dia todo, ele diz: partemos para outra margem. Jesus chega a dormir no meio do mar, deita sua cabeça sobre uma almofada, e a Bíblia vai dizer que sobe sobre o barco uma grande tempestade no mar da Galileia. E em um interim de tempo, os discípulos se amedrontam, mas naquele interim de tempo, Jesus dorme. Jesus criou a tempestade dentro do barco para ensinar para os discípulos. Eu só queria fazer vocês se lembrar que mesmo dormindo, eu continuo na popa do barco. E quem está na popa do barco é quem tem o domínio, a rota e o controle das coisas ainda. Mas ele está dormindo. Mas o problema não é Jesus dormir. O problema é ele não estar na popa do barco. Os discípulos precisavam daquela intimidade para sair do meio da multidão e ter as suas próprias estruturas, seu próprio fortalecimento com Jesus. Pois quem não tem autoridade de estar de pé com a multidão, também não tem prioridade de ter intimidade com Jesus no barco. Jesus pega os discípulos, leva para dentro do barco, mesmo sem eles querer. Jesus tem propósito ali. Jesus pega os discípulos, leva para dentro do barco, sem ter escolha de ida ou de não ir. Jesus leva os discípulos. Pois o problema não é ir, o problema é Jesus não levá-los. Jesus leva os discípulos para dentro do barco, e ele parte para o monte para orar. Jesus acaba de perder seu primo João, e ainda toda a perca estava dentro dele. Como homem, ele sobe para orar. Como homem, tendo perca, ele não para, ele sobe para orar. Como homem, tendo sofrimento embaixo, ele não para, ele sobe para o monte para orar. Jesus está tomando atitude que uma mulher em primeiro livro de Samuel também toma. Seu nome era Ana, que mesmo tendo o sofrimento da casa, mesmo olhando para seu esposo, e ele dizendo: eu não sou melhor do que 10 filhos, Ana, quem sabe na minha conjectura, toma a atitude de olhar para dentro do tabernáculo e dizer: Eucana, eu tenho um lugar, que calúnia não me para, que criticador não me para, que zombador não me para, que perseguidor não me para. Aonde é? É dentro do culto. Ela tem tudo para parar, mas ela sobe para o ambiente da oração. Jesus tem todo o problema embaixo, os discípulos para ensinar, a multidão que ele deixou para trás,
a morte do seu primo, mas ele sobe para o monte para orar. Você tem tudo para parar, ministério para abandonar, cargo para deixar para trás, deixar o teu dom de cantar, deixar o teu dom de pregar, mas Jesus está nos ensinando: eu tenho tudo para parar, tenho tudo para desistir, mas eu subo para o monte para orar, porque eu sei que embaixo ninguém me abraça, eu sei que embaixo ninguém me entende, eu sei que embaixo todos me rejeitam, mas eu vou orar, porque quem ora ainda escuta Deus, quem ora entende Deus, quem ora ainda é movido pelo Espírito de Deus. Ele sobe para o monte para orar. E quando ele chega no monte, dentro do mar, os discípulos já estão no meio do mar, navegando, e o barco está quebrando, o vento está batendo de um lado para o outro. Os discípulos se amedrontam, e mesmo conhecendo o mar de ponta a ponta, porque Pedro era pescador, João era pescador, Tiago era pescador, e mesmo conhecendo o mar de ponta a ponta, levantou-se uma grande tempestade. E existem dois tipos de tempestades que sobem sobre a nossa vida. O primeiro tipo de tempestade é aquele que acontece para nos edificar. O segundo tipo de tempestade é aquele que vem para nos corrigir. O primeiro tipo de tempestade que vem para os discípulos é de aperfeiçoamento, diferente de Jonas, que a tempestade que sobreveio sobre o navio dos marinheiros não foi de aperfeiçoamento, foi justamente de correção. Jonas toma atitude que Deus não levou ele para ali. Deus disse: Jonas, vai para Nínive, prega para aquele povo, fala para eles que a sua desobediência subiu até mim. Mas Jonas parte para Tarsis para tentar fugir da presença do Senhor. Vem uma tempestade sobre o navio, sobre o barco, que estava prestes para se quebrar no meio. A primeira tempestade veio para a correção, mas a segunda tempestade é para aperfeiçoamento. A primeira tempestade vem para quebrar tudo, para trazer morte, para trazer dor. Mas essa segunda aqui, que vem para dentro do mar, ela não vem para matar a Pedro, João, Tiago, André, ninguém vai morrer. Essa tempestade que veio para ensinar os discípulos que existem propósitos dentro do barco. Porque uma coisa, presbítero Leonardo, é o senhor entrar no barco pela sua escolha. Outra coisa, Michele, é você entrar sendo Deus levando você para dentro do barco. Outra coisa é a porta fechar e Deus fechar a porta. Outra coisa é você fechar a porta que Deus abriu para você. Os discípulos estão porque foi Deus quem levou. Não foi eles que escolheram, foi Jesus que pegou na mão e levou-los para dentro do barco. Mas existem 4 coisas aqui. Primeiro, a tempestade que vem não vem para matar, vem para aperfeiçoar. Jesus está no monte orando, e lá ele olha para o meio do oceano, para o meio do mar, e ele vê os discípulos amedrontados, o medo assolando dentro do barco. Mas Jesus precisou levar os discípulos para ali, para ensinar para os discípulos que tem propósito no meio do sofrimento, para ensinar para os discípulos que tem propósito no meio da dor, no meio do choro, no meio da crise. Jesus precisou levar os discípulos para ali, para dar, primeiro, estrutura, segundo, aperfeiçoamento. Porque quem não tem intimidade com Ele num barco não pode estar de pé diante da multidão. Quem não consegue compreender o que Ele quer tratar no barco também não pode estar de pé diante da multidão, ensinando para a multidão, cantando para a multidão, adorando para a multidão. E Jesus pega os discípulos e leva. Porque o problema não é Ele ir, o problema é não Jesus não levá-los para dentro do barco, mas quem levou tem autoridade.
Quem levou tem o domínio das coisas ainda. Eu estou levando porque eu sei o que eu posso fazer. Eu estou levando porque eu tenho um domínio dentro do barco ainda. Mas quem sabe Pedro olhou e disse: Senhor. Quem sabe João olhou e disse: nós vamos estar sozinhos. Jesus em cima. Ele me lembra de Isaías capítulo 6, que disse: eu olhei e eu vi no ano em que morreu o rei Uzias, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías disse que ele olhou e viu que Deus, ele é Deus tão grande, que ele descansa sobre o globo terrestre, e os seus pés descansa sobre a passarela da terra. Então, se ele estava no monte, então isso é o sinal que uma tempestade embaixo, que o vento embaixo, que as ondas que cobriu o barco embaixo, não é maior do que ele que está acima no monte. Ele estava dizendo: eu estou vendo tudo, eu estou observando tudo, e eu tenho uma coisa, André, João, Tiago, Pedro, eu estou no domínio das coisas ainda, e nem o vento, e nem o barco, e nem a onda vai matar ninguém. Foi eu quem criei essa dor, foi eu quem criei essa crise, foi eu quem criei esse desespero. Para que, Jesus? Para chegar na hora certa, no dia certo, no momento certo. Eu vou entrar, mas não é agora. Eu vou permitir o choro, vou permitir a dor, vou permitir a perseguição, mas não se preocupe não, porque o choro, Pedro, só dura uma noite, mas a alegria chegará ao amanhecer. E na quarta vigília da noite, sabe o que é a quarta vigília na cultura? É às 6 horas da manhã. 1 hora da manhã, Jesus está no monte orando. 1 hora da manhã embaixo, no meio do mar, o vento batia. O barco parecia que ia se quebrar, porque 1 hora da manhã dava para os discípulos suportar o vento e a tempestade. 2 horas da manhã, Jesus sabia, eles ainda continuam resistindo o vento, resistindo o mar, e o barco não vai se quebrar, eles vão continuar. 3 horas da manhã, o vento batia, o barco parecia que ia afundar. E Jesus estava dizendo: eu sei que eles podem suportar ainda o vento, e as ondas não vão submergir, não vai matar ninguém. Mas a quarta vigília da noite, Jesus poderia, presbítero Leonardo, vir voando ou não poderia? Poderia, ele era Deus. Jesus poderia vir remando no meio do mar, também ele poderia. Amore calamaia, mas ele faz questão de vir andando sobre as ondas, porque Jesus estava querendo nos ensinar a crise que lhe faz chorar, o câncer que lhe faz gemer deitado na cama, a porta fechada, a falta de comida, a falta de desemprego, a falta de união e de amizade, pode lhe fazer sofrer aí embaixo, mas o que lhe causa medo, lhe causa dor, lhe causa desespero, para mim é apenas passarela para passar por cima do que lhe faz sofrer aí embaixo. Eu vou dizer pela segunda vez: a adversidade, a crise, o choro, o medo, o câncer, o luto, a dor não é nada comparado. Então, para provar que eu sou maior do que a crise, do que o vento, do que o barco, eu estou começando a caminhar por cima hoje daquilo que lhe traz sofrimento embaixo. Eu vou liberar uma palavra nessa manhã, e a palavra é: Jesus está andando por aquilo que lhe causa medo hoje. Eu não sei o que é, se é a crise, se é alguém que lhe persegue, se é o câncer ou se é a enfermidade. Jesus está dizendo: eu estou passando por cima hoje, eu estou enfrentando tudo hoje. Quem sabe no meio do mar você está dizendo: eu vou morrer, e Jesus dizendo: não vai, porque ainda quem manda, quem pode, quem tem o domínio das coisas, ainda sou eu. Eu estou passando hoje por cima daquilo que lhe traz sofrimento hoje. Primeiro propósito do barco foi Jesus levá-los. Segundo propósito do barco foi resistir a madrugada inteira com vento, com onda, com sofrimento.
Mas às 6 da manhã, quarta vigília da noite, lá vem Jesus, ó, andando sobre as águas. E me deixa abrir um parêntese nessa manhã aqui. Às vezes dá vontade da gente desistir de estar dentro do barco. Às vezes dá vontade da gente abandonar o barco, chutar o pau da barraca e dizer: eu paro de pregar, eu paro de dirigir, eu paro de cantar, eu paro hoje. Mas aí vem Jó, nos dando um exemplo de resistência. A mulher dele chega e diz: abandona esse teu Deus e morre. Chega 3 amigos dele e diz: tu está no pecado. Aí Jó, no meio da cinza, no meio do choro, ele disse: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu sei que eu vou voltar para lá, mas eu tenho uma coisa para lhe dizer: arranque gado, arranque riqueza, arranque fama, arranque cargo, mas ninguém me arranca dele. Como disse Salomão, eu sou dele, ele é meu, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Como disse Paulo, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Pode faltar amigo, eu sei que ele está comigo. Pode faltar abraço, eu sei que ele me abraça. Pode faltar desemprego, eu sei que ele abre porta. Ele ainda está criando uma situação para caminhar por cima daquilo que me causa medo. Jesus vem andando por cima, e cada pisada que Jesus dava por cima das águas era o coração dos discípulos pulsando mais forte. Quem é que está vindo aí? Quem é que está chegando aí? E o texto diz que o medo dominava dentro do barco. Que propósito é esse que Jesus tem? Mas alguém se levanta. A única mão que se levanta foi a menos esperada. Eu não vi João levantar a mão. Eu não vi Tiago levantar a mão. Eu não vi André, Bartolomeu. Ninguém levantava a mão. Aí vem o indouto, aquele que ninguém valorizava. Melhor, vem o analfabeto por nome de Pedro. Levanta a mão e diz: Senhor, se és tu, me manda ir contigo agora. Porque Jesus havia dito: não temais, tem de bom ânimo, sou eu. E mesmo Jesus dizendo sou eu, ninguém acredita no que ele fala. Mas Pedro olha, porque para os discípulos era somente um fantasma. E este Pedro é aquele mesmo Pedro alvoroçado, é aquele mesmo Pedro que não se apartava da espada. Esse mesmo Pedro é aquele que disse que estaria com Jesus até o fim. Esse mesmo Pedro é aquele que disse: eu não conheço ele não, eu nunca vi ele não, eu nunca estive do lado dele não, eu nem sou galileu. Esse mesmo Pedro é aquele mesmo Pedro que depois do Pentecoste, ele olha para a cruz e diz: pode meter o prego e pode pendurar a cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como ele. Esse mesmo Pedro é aquele que foi preso por causa do Evangelho. E esse mesmo Pedro é aquele que está olhando para ele e está dizendo: se és tu, me manda ir contigo agora. Jesus diz: vem. E lá vem Pedro andando sobre as águas. O olhar de Pedro estava fixo sobre Jesus. Pedro não tirou os olhares dele. O vento batia, mas Pedro andava. As ondas cobriam, mas Pedro andava. Pedro estava continuamente olhando para ele. O olhar de Pedro estava fixado em Jesus. E ao falar de olhar, eu me lembro de quando o proverbista disse, em Provérbios 4, 25: olhe sempre para a frente, mantenha o foco fixo naquele que está diante de você. Hebreus 12, 2: olhando e tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da vossa fé. Salmos 123, versículo 2: assim como os olhos dos servos estão atentos
a mão de seu Senhor. Salmo 25, verso 15. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus olhos dos pés da armadilha. Efésios capítulo 1, verso 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Pedro estava olhando, e parece que o Salmo 121 não estava com Pedro naquela hora. Mas Pedro, olhando para ele, continuava a caminhar. Mas foi só Pedro tirar os olhos de Jesus que ele começa a se afundar. Porque o problema não é estar olhando para ele. O problema é tirar os olhos de Jesus. O problema não é estar olhando para Jesus, olhar, todo mundo olha. O problema é tirar os olhares da rota em Jesus, a olhar para o vento e para o oceano vasto que estava sobre ele. Quem sabe Pedro botou a mão na cabeça e disse: o que eu estou fazendo? Eu vou perecer agora. Uramanho. E de repente Pedro começa a afundar sobre as águas. Pedro vai entrando, porque o problema não é estar olhando para ele, é tirar os olhos dele. E quando Pedro afunda, porque Pedro disse: se és tu, dúvida. Pedro não queria ir porque de fato ele acreditava que era Jesus. Pedro queria ir até Jesus porque, para tirar dúvida, é ele mesmo ou não. E para provar que Pedro teve dúvida, Jesus olha para ele e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? O que estava no coração de Pedro, Jesus revela. E Jesus não estende primeira mão. Jesus olha e diz: por que duvidaste, rapaz? Eu não disse que era eu, mas para provar que eu sou eu ainda mais, eu te digo, e estendo a minha mão, te levanto e te faço caminhar por aquilo que lhe causa medo hoje. Jesus está trazendo você hoje para viver propósito dentro do barco. Quem sabe você até foi submergido pelas ondas, pelo vento, mas não tira os olhares dele não. Salmo 42, a Bíblia diz que assim como a corça brama, não é a corça que atrai a fonte, é a fonte que atrai a corça. E quando a corça encontra a fonte, ela mergulha nela. Ela não só bebe da água da fonte, ela mergulha nela. Pedro continuou. Aí chega o anjo em 1 Reis capítulo 19 e diz: Elias, come e beba, porque não é hora de você parar não, é hora de você continuar. Tem como você olhar para essa mulher, para esse homem, e eu sei que tem pessoas que são aqui do Brasil e que também são de outro país. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga: tem propósito dentro do barco, mas tem hora que você vai ter que pular dele para acreditar que Jesus ainda é o dono de todas as coisas ainda. Mas diga para ela, diga para ele: não vai ter vento, não vai ter onda que vai lhe matar, que vai lhe parar. Tem propósito de Deus dentro desse barco. E aqui eu já quero saber, onde está a primeira vida para Jesus nessa manhã? Venha, porque Ele criou esse vento, Ele criou essa tempestade toda, para fazer você voltar a caminhar sobre aquilo que lhe causa medo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E eu quero já saber, onde está a primeira vida para Jesus nessa manhã? Escreva, digite aí: eu quero voltar para dentro do barco, eu quero viver propósito no barco. Que Deus te abençoe, que nessa manhã você possa ser edificado e que você possa voltar a viver propósito com Ele dentro do barco. Agradeço a Deus pela oportunidade em nome de Jesus.